Eu converso ao vivo agora com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, participa conosco nesta tarde de quarta-feira. Matheus, meu amigo, sempre um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E, Matheus, dá para dizer, vou começar com essa pergunta, é uma pergunta do produtor, e dá para dizer que o preço da soja melhorou? Pode subir mais um pouco no Brasil? O produtor quer saber disso. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito bom estar falando contigo mais uma vez, meu amigo Fabiano. E sendo bem direto ao ponto, dizer que os preços das sojas melhoraram por agora ainda é prematuro. O que a gente pode dizer é que a problemática que causava quedas, ela está sendo resolvida. O mercado da soja, Fabiano, por analogia bem simplista, é basicamente uma represa construída, e aquela represa sendo, enfim, lotada de soja, sendo enchida de soja, e os ladrões, né, ou as comportas ainda não foram abertas. O que a gente sofreu aí nos últimos 90 dias foi um excesso de oferta. Essa represa de soja, ela encheu, está transbordando, e a gente ainda não começou a dar a devida evasão de soja de dentro para fora do nosso país, porque pudessem, né, justificar uma estancagem ou até eventuais altas dos preços. O problema está sendo resolvido, Fabiano. A gente já está em reta final do processo de colheita no nosso país. Temos aí prêmios de exportação que chegaram a tocar a região dos menos 100 pontos registrados, agora já próximos, né, de menos 70, menos 60, até menos 30, já para embarques a partir de maio. Então, toda a composição dos preços da soja que vinham sofrendo essas quedas abruptas, precificando esse excesso de oferta, essa represa muito cheia, com dificuldade de evasão, agora começa a dar um cenário, né, para uma gradativa escoamento do nosso produto, tanto para a indústria, mas principalmente para a exportação, que segue agressiva. Matheus, há algumas questões que os produtores têm pontuado aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e alguns telespectadores nossos aí no estado de Goiás também, em relação à falta de armazéns e falta de caminhões também para o transporte, para colocar a soja em algum lugar. O quanto que essa questão logística neste momento tem pesado contra os negócios com a soja e mesmo na formação de preço? Olha, Fabiano, de fato, a logística foi um grande complicador do sistema produtivo neste ano, né? Algo que a gente vem alertando já desde o ano passado, por essa incapacidade, né, de armazenagem e escoamento do nosso produto nesse ano, com a safra gigantesca de grãos, né? O Brasil soma-se quase 360 milhões de toneladas de grãos totais produzidos neste ano, agora 2023, a maior produção de grãos da história do nosso país, né? Somando todos, não só as principais culturas, mas também culturas menores. Então, a dificuldade de armazenagem, ela foi o principal problema da soja, né, que gerou todo esse excesso de oferta. Como eu disse, a gente represou a soja internamente no país e não deu escoamento, não deu evasão. O comprador de soja não tinha dificuldade em originar o grão, em procurar onde estava disponível. Por quê? Estava abundante. Tá? Então, a logística ela foi o principal problema. Porém, como eu já disse, estamos aí na reta final, né, faltando apenas 20% da safra nacional ainda em progresso de colheita no país, né? Regiões mais aos extremos, né? Tanto o extremo sul como o Rio Grande do Sul, como partes do Mato Piba, Pará, onde ainda existe soja para ser retirada do campo, assim como algumas partes aqui também na região central brasileira. O estado de Goiás ainda não concluiu na colheita de soja. Eu sou filho, neto, sobrinho de produtores rurais, a propriedade da família, né, dos meus pais, a gente ainda está em processo de colheita da soja, tardiamente, perdendo grão por redução de qualidade, por conta daqueles excessos de chuvas, né, que inviabilizaram a aceleração de colheita. Então, nesse exato momento, Fabiano, a gente tem sim, a gente teve problema logístico, porém esse problema logístico já chegou no fundo do poço. A gente já entende, né, aonde faltou-se armazéns, já houve o encontro de alternativas, né, seja escoando com a soja mais barata, seja colocando, né, em armazenagens alternativas com grão seco já, seja em silobags, enfim, ou outras modalidades alternativas de armazenamento. Porém, a gente já está, né, no processo já de solução do que a gente viveu, né, que foi aquele engasgo, que foi aquele excesso que agora está sendo já esvaído, né, do centro para as regiões de exportação e de exportação para países compradores.
Matheus, como é que estão os negócios do produtor? Comercialização. Ele tem optado por comercializar, vender um pouco dessa soja no momento, tem travado mais negócios com o milho desta segunda safra que ele está colocando no campo. Como é que ele tem trabalhado essa questão do comércio dos seus produtos? Olha, Fabiano, foi um grande, foi um grande problema, né? Toda essa trágica comercialização da classe produtiva de soja nesse ano, né? Foi o menor nível de entrada de vendas futuras em 23 desde 2018. O que eu quero dizer? A gente nunca entrou com tanta soja percentualmente disponível para ser vendida. E outra, na história da soja do planeta, nunca se teve tanta soja para ser comercializada da mão do produtor na entrada deste ano. Porque é uma produção muito cheia e um percentual muito baixo de vendas futuras. Então, o produtor nesse exato momento, né, a grande maioria do Brasil já encontrou soluções parciais, né, paliativas para os déficits de armazenagem, né, já está em processo de escoamento, ou já foram entregues com recebimento a futuro. Porém, o produtor ainda está vendendo da mão para a boca, né? Ele está vendendo sob necessidade. O grande problema, Fabiano, nesse exato momento, como eu já disse, eu como produtor, filho, enfim, toda a família, eu entendo também todo o fluxo financeiro que a atividade se resume, né? Esses prazos, safras, né, que costumam ser dia 30 do 4, 30 do 5, 30 do 6, quando está vencendo não só custos de insumos pequenos, como peças, também vencendo prazos de custeio e investimentos, são períodos, né, onde a classe produtiva precisa de um levantamento de caixa muito acentuado. Então o produtor ainda está um pouco recluso em fazer as novas vendas, porém são vendas que serão necessárias agora, nos próximos 20, 60 dias, para, enfim, passar por esse período de necessidade de caixa financeiro, né, que também estão sendo contornados, Fabiano, por linhas de crédito, por mais que juros caros ainda que a gente possa presenciar no mercado, são alternativas também que alguns produtores estão usando, né, para evitar a venda do grão nos atuais patamares de preço que já estão levemente voltando a se equilibrar, voltando a se estabilizar nos próximos dias, eventualmente até justificando pequenas altas, viu, Fabiano? Muito bem, Matheus. Matheus, vou mudar um pouquinho de assunto, mas ficar dentro do milho, mas pensando nos Estados Unidos, porque teoricamente os americanos estão abrindo a janela de semeadura do cereal. O quanto que isso tem impactado aqui no Brasil na formação de preços, se é que isso já está trazendo alguma influência mais clara vinda do hemisfério norte? Olha, a equipe de inteligência da pátria, né, na atual tese do mercado da soja, a gente determinou que as quebras na América do Sul, que foram agressivas no Rio Grande do Sul, são catastróficas na Argentina. A Argentina que vive, né, um cenário diferente do que nós brasileiros vivemos no passado. Né? O que o Brasil faz? Ele colhe soja, seca, padroniza, coloca o grão in natura para embarque. A Argentina está em processo de colheita agora, que se estende por mais 45, 60 dias. Ela seca, padroniza, coloca o grão em linha de esmagamento. É um produto que entra no mercado a partir de julho, agosto, que é quando o farelo da soja argentina se tornaria escasso ao mercado mundial, né? A Argentina que domina quase a metade das embarcações, das exportações mundiais de farelo. Então, as quebras aqui na América do Sul, elas são sim significantes. Em valores absolutos, elas se equiparam já às quebras do ano passado, porém, os preços ainda não sofreram essas reações mais agressivas aqui, a consequência das quebras na América do Sul, porque estamos colocando ainda grão in natura na linha de embarque. Tá? Então, a safra norte-americana ela começa a ganhar relevância agora em diante, né? Dado que as quebras aqui justificam patamares acima de 14 dólares e 50 por bushel em Chicago. Tá? Então, a safra norte-americana já começa com esse pontapé, né, de plantio com os preços da soja historicamente elevados, por mais que nos últimos 2, 3 anos vivemos aí períodos dos preços da soja Chicago acima de 13, 14 dólares o bushel, 15, chegamos a bater 17,84 no último ano, em 2022, são preços aí que 14 dólares acima, 15 dólares nos atuais patamares para preços spot, são preços historicamente satisfatórios, remuneradores aos produtores norte-americanos. Então, no atual momento, o mercado começa a fechar um olho para a América do Sul e abrir o outro olho
para a América do Norte. E na América do Norte, por agora, Fabiano, temos aí condições regulares de início de plantio, um derretimento de neve a níveis satisfatórios, né? Neve sempre vira noticiário aqui no Brasil, porém ainda é muito precipitado dizer que está avançado ou não esse derretimento de neve para permitir o avanço mais agressivo do progresso de plantio. A grande preocupação da pátria hoje não está para o plantio, está sim para os períodos de vegetação dos Estados Unidos, que entrariam no final de maio, junho, julho, que é quando os nossos modelos de previsões climáticas, né, apontam para a inversão desses 3 laninas que vivemos para um El Nino a partir de maio nos Estados Unidos. E o que causa isso? Causa temporariamente temperaturas mais elevadas nas regiões das planícies e seca na região do cinturão agrícola a partir do final de maio. Então estamos preocupados não com o plantio que deve seguir de maneira satisfatória os norte-americanos até o momento, porém sim, já estamos monitorando uma potencial seca a partir do final de maio, que traria ali muita especulação, muita euforia aos preços da soja internacional, Fabiano. Matheus, vou aproveitar a sua presença. Eu tenho feito essa pergunta com o povo de Goiás, que não participa aqui do Agricultura BR nos últimos dias, que é em relação a essa cobrança, né, no estado de Goiás, e essa tributação sobre o agronegócio foi suspensa recentemente pelo ministro do STF, Dias Toffoli. Raramente a gente fala alguma coisa positiva do STF, mas dessa vez a gente tem que trazer que foi suspensa, agora vai para o plenário. Como é que vocês estão avaliando essa questão, já que o governo do estado se posiciona pela cobrança e que ela vai passar no plenário do STF? Primeiramente, Fabiano, nós aqui da Pátria fomos contra, né, qualquer taxação que onere a competitividade de algum setor específico, ainda mais a gente confinando a tributação aqui para Goiás, né, temos estados vizinhos que não sofrem, né, dessa redução competitiva que nós, produtores rurais dentro do estado, estamos sofrendo com a tributação do Fundeinfra encabeçada pelo nosso governo Caiado. Porém, né, a gente teve aí a feliz notícia, né, de que o STF acatou o pedido da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A gente fala muito do agronegócio porque é o nosso DNA, é o nosso know-how, porém a tributação, né, estadual aqui dentro de Goiás, ela incidiu também sobre matérias-primas minerais, aonde a indústria também vê toda a inconstitucionalidade, né, da tributação do Fundeinfra e conseguiu, né, com que a Toffoli, junto com o STF, revisasse todo o pedido aqui no nosso estado, né, suspendendo a cobrança do Fundeinfra no tal momento. O grande problema, Fabiana, é sobre como essa suspensão será colocada em prática. As entidades regionais aqui estão reunidas hoje com o setor da indústria para entender se esses depósitos de pagamento serão depósitos a juízo ou serão pagos e retidos pela indústria e eventualmente devolvidos a cada produtor rural que pagou pelo Fundeinfra, caso toda essa liminar, né, se torne efetiva e desmonte, né, a lei criada ao fim do ano passado por Caiado e a nossa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então, ainda é parcial o resultado, não é definitivo, será votado ainda ao longo do mês de abril, se não me engano, ao fim da próxima semana, será votado dentro do STF sobre a constitucionalidade ou não do projeto Caiado. As cobranças deverão ser ainda realizadas pela indústria, né, que recebe o grão, ou por compradores do produto aqui dentro do estado, porém retidos, né, a juízo, a fim de que esses fundos poderão ser revertidos à classe produtiva. Então, ainda há alguns detalhes para serem esclarecidos, Fabiano, porém, foi sim um grande passo, uma grande vitória para o nosso estado, uma grande vitória para a classe produtiva, que aqui em Goiás, como todo o Brasil, chegou a perder quase 25, 30 reais por saca na soja desde o começo do ano e teria perdido ainda um pouco mais da sua receita projetada, o seu lucro no final do bolso, com a aplicação desse tributo, né, da taxação do caiado, assim apelidado aqui dentro do estado. Porém, já até atualizando aqui notícia de última hora, Fabiano, o nosso governador está hoje dentro do STF, ele acabou nessa manhã ele ainda foi para Brasília para conversar com o Toffoli, para tentar solucionar, resolver, enfim, tentar fazer também, contrapor, né, a decisão do ministro do STF, que até então já pressupõe a suspensão da cobrança. A gente tem então, provavelmente nas próximas horas ou dias, a gente terá novas
novas atualizações sobre o tema, né, uma vez que o governador está conversando com o ministro do STF no atual momento, porém, a votação em STF, né, para decidir se ela será realmente aplicada ou voltamos, né, com a liminar do zero, continuar cobrando a taxação do Fundeinfra, será aplicada ou não, ela vai acontecer essa reunião ainda no STF, essa votação, né, apenas nas próximas semanas.